Bora, bora, bora. Galera, uma listinha aí de direito administrativo, já fiz algumas. Tinha feito aqui no outro vídeo, o vídeo bugou, baixou. Então vamos continuar aqui. Falta 5 questõezinhas, mas depois eu dou uma revisada total. Beleza? Então vamos lá. Aqui é poderes, poderes administrativos. Então vamos lá. No direito administrativo, poder hierárquico e poder disciplinar são sinônimos. Poxa, aí você já. Pois ambos remetem à competência conferida à administração pública para ordenar e rever a atuação de seus agentes. Já está errado, não é. Não são sinônimos. O poder disciplinar confere ao agente público que detém posição de chefia e prerrogativa de chefia a prerrogativa de dar ordem e fiscalizar o cumprimento, delegar e avocar. Não, isso aqui é o hierárquico. O poder hierárquico faz isso. Poder regulamentar, também chamado de delegação legislativa, consiste na competência conferida ao chefe do Poder Executivo de editar lei após delegação do Poder Legislativo por meio de ato que especifica o conteúdo e os termos da norma a ser editada. Cara, poder regulamentar, eu acho que não é isso não, cara. Acho que não é isso não. Mas deixa esse aqui de ladinho. O poder de polícia administrativa, por incidir sobre bens e direitos dos administrados, deve estar sempre adstrito aos limites da lei, motivo que não há margem para discricionalidade em seu exercício. Motivo porque não há margem para discricionalidade em seu exercício. É... Caraca, essa é boa, hein? Apesar de o poder de polícia ser exercido em regra com exclusividade pelo ente responsável por regular a matéria, algumas atividades interessam de forma concorrente a todos os entes estatais, de modo que, excepcionalmente, o exercício desse poder será difundido entre as unidades da federação, cada qual com os limites de sua competência territorial. Em regra, pelos entes responsáveis por regular a matéria, cara, vamos lá, poder regulamentar, também chamado de delegação legislativa. Eu acho que esse caso aqui não é poder regulamentar. Regulamentar estabelece normas internas da administração. Poder de polícia administrativa, por incidir sobre bens e direitos do administrado, deve estar sempre adstrito aos limites da lei. Sempre adstrito aos limites da lei. Motivo porque não há margem de discricionalidade em seu exercício. Não há margem de discricionalidade. O, o policial que está lá fazendo a blitz, ele escolhe, ele vou parar esse carro, não vou parar esse carro. Então há margem sim para discricionariedade nesse ponto de vista, né? Apesar de o poder de polícia ser exercido em regra com exclusividade pelo ente responsável por regular a matéria, algumas atividades interessam de forma concorrente a todos os entes estatais, de modo que, excepcionalmente, o exercício desse poder será difundido entre as unidades da federação, cada qual nos limites de sua competência territorial. Cara, então vamos lá. Para mim, acho que essa letra E mesmo, apesar do poder de polícia ser exercido em regra com exclusividade pelo ente responsável, no caso de Anvisa, a BIMA, essas coisas, eles que regulam a matéria, são autorizados por lei, né, para regular a matéria, se eu não me engano.
algumas atividades interessam de forma concorrente a todos os entes estatais, de modo que, excepcionalmente, o exercício desse poder será difundido entre unidades da federação, cada qual nos limites de sua competência territorial. Cara, eu não sei aqui, será difundido entre as unidades da federação. Não sei se ele quis dizer que o poder regulatório, cada estado teria o seu. Não sei se ele quis dizer isso aqui. Se foi isso, está errado. De modo que, excepcionalmente, o exercício desse poder será difundido. Excepcionalmente. Cara, anota essa aí. 10. Eu anotei a 6, né? E a 10. Beleza. No que diz respeito aos poderes da administração pública, assinale a alternativa correta. Assinale a opção correta. Os casos de desvio de finalidade configura espécie de abuso de poder. Eu acho que está certo. O poder disciplinar permite a imposição de penalidades a todos os administrados, independente do vínculo com a administração pública. Não. O poder de polícia privativo. Não. O poder hierárquico não é reconhecido no âmbito do regime de direito de servidores civis. Errado. Letra A mesmo. Primeiro cenário. João, servidor público estatutário, está pedindo qual o poder que está relacionado a essas duas situações. João, servidor público estatutário, lavra um auto de infração e procede à interdição de restaurante XYZ em razão da inobservância das normas sanitárias aplicáveis à espécie. Beleza, esse aqui é o poder de polícia, tem nada de disciplinar, poder de polícia. O município de Niterói, após a observância do contraditório em ampla defesa, aplica uma punição à sociedade empresária contratada ABC, que dolosamente descumpriu a cláusula no contrato. Disciplinar, sem segredo. Os poderes administrativos atribuídos ao Estado para atingir o bem comum pode ser utilizado em caso específico e, em regra, são renunciáveis. Os poderes atribuídos ao Estado é renunciável? Em caso específico, em regra, são renunciáveis? Acho que não, né? Acerca dos poderes da administração pública, assinale a opção correta. O poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração para editar atos gerais, para complementar leis e permitir a sua efetiva aplicação. Eu acho que essa está certo. O poder hierárquico está ligado à organização administrativa, de modo que é possível encontrar relações hierárquicas entre diferentes pessoas jurídicas e entes e entre poderes da República. Caralho, aí não. O poder disciplinar é um instrumento destinado à apuração de penalidades apenas das faltas cometidas por servidores. Não, isso aqui é de terceiro. O poder disciplinar é terceiro. Hierárquico é servidor. O poder de polícia é o dever do Estado de restringir direitos individuais em prol do coletivo. Não sei se seria o dever do Estado, já que alguns atos do poder de polícia é discricionário. Em sentido amplo, o poder de polícia representa qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Está certo. O que corresponde à denominação de polícia administrativa. Não. Então é a letra A mesmo. Poder regulamentar é a prerrogativa conferida à administração pública para editar atos gerais, para complementar leis. Aí aqui vem aquela discussão, né? Poder regulamentar, ele pode ser
o, o output, né, dele, a entrega dele pode ser normas para regular a própria administração ou normas para regular leis. Que na própria lei vem falando, vai ser regulamentado pelo não sei o que lá. Quanto aos poderes e deveres da administração pública, assinale. O poder de polícia não pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, tá errado, pode ser, só não pode ser a ordem. Só dentre as 4 fases do poder de polícia, quais sejam? São com caramba, vi agora ali. Fiscalização, consentimento, consentimento, fiscalização, sanção e ordem. São 4. Consentimento, fiscalização, sanção e ordem. Só a ordem que não pode ser delegado. O resto tudo pode. O poder hierárquico é concedido aos chefes dos poderes executivos para expedirem decretos e regulamentos? Não, isso é o poder regulamentar. Em se tratando de poder vinculado, o administrador público não possui margem decisória, devendo praticar o ato de forma como está prevista na lei. Tá certo. Discricionário é isso, o vinculado é isso, ele não tem margem decisória, então ele deve praticar o que está descrito ali na lei. E esse é o vinculado, né? O discricionário, ele tem uma margem ali de decisão. Um agente público superior pode optar por aplicar ou não uma sanção disciplinar, ainda que fique comprovada a infração do servidor. Tudo errado. Uma sanção pode ou não aplicar uma sanção disciplinar? Não, ele tem que aplicar uma sanção disciplinar, nem que seja verbal. O município pode fixar o horário bancário que melhor lhe aprouver, em decorrência do seu poder regulamentar. Não, aqui já ficou decidido que o horário bancário o município não pode mexer. Então vamos lá, vamos corrigir aqui. Fiz 15 questõezinhas, mas só vai aparecer 5 no vídeo, mas aí a gente vai acompanhando aqui, porque o vídeo que eu estava fazendo deu problema. Errei. Caralho, errei. Errei. Puta merda, hein? Ah, tá, essa aqui eu tinha pulado, vamos lá. Aqui o cara basicamente viu uma obra irregular, já multou várias vezes, quer saber se ele pode demolir sem a intervenção judicial. Eu acho que é viável. Leve em efeito a demolição sem intervenção judiciária em decorrência da auto-executividade do poder de polícia, atributo que não goza da sanção de multa. Viável que a administração leve o efeito da demolição sem intervenção judiciária, considerando que todas as medidas e sanções de polícia mencionadas são dotadas de atributo. Não. Viável que a administração leve o efeito da demolição sem intervenção do judiciário em decorrência da auto-executoriedade do poder de polícia, atributo de que não goza sanção de multa. A multa? É verdade. Vamos lá, acertei. Essa multa aqui, no caso, seria não a aplicação de multa, mas a recepção da multa. A administração não pode ir lá no banco e pegar o dinheiro do cara para pagar a multa. Vamos lá. Vamos lá. Ué, essa aqui eu não marquei. Poderá que é construído não pode ser delegado, não se tratando de agente público superior para optar comprar a infração do servidor, em se tratando de poder vinculado, a administração
Não possui mais decisória, é essa. Beleza, acertei 12 de 15. Então vamos ver essa aqui que eu errei. Essa é a primeira questão. Acerca da universidade, estão relacionados ao poder hierárquico as prerrogativas de editar atos normativos? De controlar os órgãos, de anular os atos. Aqui eu fiquei na dúvida desse. Aqui, ó. Cumpre mencionar que a autora não mencionou poder hierárquico, mas a hierarquia, em que ocasionou confusão e dificuldade de julgamento objetivo do item, visto que, por exemplo, a edição de atos normativos é uma característica evidente do poder normativo. Sendo assim, a meu ver, a banca deveria ter mencionado decorrência da hierarquia ou fonte na qual gostaria que o item fosse julgado. Velho. E esse anular atos ilegais é decorrente do poder hierárquico? Atribuição de competência. O direito define as atribuições de vários órgãos, cargos, blá blá blá. Ou seja, no entanto, mesmo quando depende de lei, pode-se dizer que a organização da administração de acordo com a administração com diversos poderes. Editar normas normativos. Tratar de atos normativos de efeito apenas internos e por isso mesmo inconfundíveis com os regulamentos são apenas tão somente decorrentes da relação hierárquica, razão pela qual não obrigam pessoas a ela estranhas, dar ordem aos subordinados, que implica o dever da obediência para estes últimos, salvo para as ordens manifestamente ilegais, e de controlar a atividade dos órgãos inferiores para verificar a legalidade dos seus atos e cumprimento de suas obrigações, podendo anular os atos ilegais ou revogar os inoportunos, seja ex officio, seja mediante provocação dos interessados, por meio de recurso hierárquico. O de aplicar sanções em caso de infrações disciplinares, de avocar a atribuição. Tá. Então aqui, ó, nesse caso aqui, de anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes, seria do subordinado. Então tá bom, então vamos lá. João e Guilherme são agentes públicos lotados na repartição XYZ, inexistindo qualquer relação hierárquica entre as partes. Um determinado dia, João pretende delegar a atribuição administrativa não exclusiva para Guilherme. Por sua vez, Guilherme tem a intenção de avocar atribuições de João. Uai, mas não tem hierarquia. Letra D. João pode delegar mesmo não tendo hierarquia? Sabia disso não. Tem um poder administrativo, mais precisamente acerca do poder hierárquico. Nesse contexto, como não há relação de hierarquia, Guilherme e João poderão delegar a atribuição entre si, pois é possível a delegação de competência mesmo que não haja relação de subordinação. Caracoles, velho. Porra, não sabia dessa não, velho. Então pode haver delegação, desde que não seja exclusiva, né? Mesmo se não houver hierarquia. Caramba, gostei dessa questão, velho. Delegar é conferir a outrem atribuições que originalmente competiam ao delegante. As delegações dentro do mesmo poder são, em princípio, admissíveis, desde que a delegação esteja em condições de bem exercê-las. Por sua vez, não poderá haver avocação da competência entre os servidores, pois que não há relação de subordinação entre eles. Efetivamente, avocar significa chamar para si as funções originárias de um subordinado, podendo ser adotada somente pelo superior hierárquico e quando houver motivos relevantes para tal substituição. Avocar é chamar, blá blá blá. Portanto, João pode delegar as atribuições de Guilherme, mas o Guilherme não pode avocar atribuições do
João. Entendi, questão boa, hein? Essa aqui é disciplinar, é a diferença entre disciplinar e hierárquico. O disciplinar, ele é para terceiro, né? Ele extrapola a administração, é para fora da administração, e hierárquica é para dentro da administração. Prerrogativa da administração investigar e punir agentes públicos em decorrência de infração funcional. A questão aborda o tema do poder. Cara, não seria poder hierárquico? Ai, ai. A questão aborda o tema de poderes da administração pública. Nesse contexto, note que as prerrogativas da administração pública para investigar e punir agentes públicos em decorrência da infração funcional decorre do poder disciplinar. De fato, a administração pública, por meio de regular uso de poder disciplinar, apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e demais pessoas jurídicas. A disciplina demais pessoas sujeitos à disciplina administrativa. Essa disciplina administrativa, diversamente do poder de polícia, decorre de uma supremacia especial, de um vínculo jurídico especial entre a administração e as demais pessoas, conforme poder disciplinar é faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais sujeitos à disciplina dos órgãos e serviços da administração. É uma supremacia especial do Estado, exerce sobre todos aqueles que se vinculam à administração por relações de qualquer natureza, subordinando-se às normas funcionais do serviço ou do estabelecimento que passa a integrar definida ou transitória. Eita, cara, eita. Vamos lá. Isso aqui que eu errei. Então, disciplinar para sanção, ordenar, coordenar, controlar e corrigir atividades. Ordena a atividade repartindo esse escalonamento de funções, coordena, entrosando a função, no sentido de obter o funcionamento harmônico, controla, velando pelo cumprimento das leis, no rendimento do corretor, corrige os erros, pela ação revisora. Então, punição é o disciplinar. O hierárquico, ele é mais funcional. Então, vamos lá, prossegue. Prerrogativa praticar arte de polícia, coloca em imediata execução, ante a coercibilidade. Errado. Coercibilidade é atributo do poder de polícia, que faz com que o ato seja imposto ao particular. A administração tem como prerrogativa prática de ato de polícia e coloca em imediata execução, não, essa é auto-executoriedade. É viável a administração agir sem a anuência do judiciário. Em decorrência da auto-executoriedade do poder de polícia, atributo que não goza sanção de multa. Vamos ver aqui. O privilégio da action d'office, que consiste na faculdade de que a administração, quando já tomou decisão executória de realizar diretamente a execução forçada, usando, se for o caso, da força pública para obrigar o administrado a cumprir a decisão. Pelo atributo da exigibilidade, a administração se vale de meios indiretos de coação,
Cita-se como, por exemplo, a multa ou a impossibilidade de licenciamento do veículo enquanto não paga as multas de trânsito. Pelo atributo da auto-executoriedade, a administração compele materialmente o administrado usando meios diretos de coação. Por exemplo, ela dissolve uma reunião, apreende mercadoria, interdita uma fábrica. A executoriedade não existe em todas as medidas de polícia, porque a administração possa ser utilizada dessa faculdade, é necessário que a lei autorize expressamente, então tem que estar autorizado expressamente, e que se trate de medida urgente, sem a qual poderá ser ocasionado prejuízo maior para o interesse público. No primeiro caso, a medida deve ser adotada em consonância com o procedimento legal, assegurando-se ao interessado o direito de defesa previsto expressamente no artigo 5º. No segundo caso, a própria urgência da medida dispensa a observância do procedimento especial, o que não autoriza a administração a agir arbitrariamente ou exceder no emprego de força. Tá. Em resumo, pode-se dizer que a exigibilidade está presente em todas as medidas de polícia, mas não a auto-executoriedade. Nessa linha, nota-se que, no caso trazido pelo enunciado, é viável que a administração leve ao efeito da demolição sem intervenção judicial, em decorrência da auto-executoriedade do poder de polícia. A sanção de multa, apesar de possuir exigibilidade e meios indiretos de coação, não goza de auto-executoriedade, visto que, para que a multa seja cobrada, é necessário ajuizamento de ação de execução perante o Poder Judiciário. Vejamos os erros. Inviável. Conforme visto, o atributo da auto-executoriedade utiliza justamente os meios diretos de coação. O atributo da utiliza justamente os meios diretos de coação, tornando possível a demolição sem intervenção judiciária. Errado, é necessária a lei que autorize expressamente o que se trata de medida urgente, considerando que todas as medidas e sanções de polícia mencionadas são dotadas de atributo de auto-executoriedade. Errado. De acordo com o que for explicitado acima, a auto-executoriedade não existe em todas as medidas de polícia. Inviável, em verdade, o entendimento do STJ é em sentido contrário, que trouxe alternativa. Vem ajuizar a ação para fins de levar o efeito da demolição do imóvel em questão em razão da falta de interesse de agir, fulminada pelo atributo da exigibilidade do poder de polícia. Então vamos lá, vamos ler aqui o que o STJ falou. Um dos atributos do poder de polícia é a auto-executoriedade. Isso significa que a administração pode, com seus meios próprios, executar seus atos e decisões sem precisar da prévia autorização judicial. A administração, contudo, pode, em vez de executar o próprio ato, ingressar com a ação judicial pedindo que o Poder Judiciário determine essa providência ao particular. Diante de uma irregularidade grave, a administração pública poderia, em tese, interditar o estabelecimento, se ela, em vez de executar essa ordem diretamente, ajuiza a ação pedindo que o Poder Judiciário determine essa providência. Tal ação não pode ser julgada extinta por falta de interesse de agir. A auto-executoriedade não retira da administração pública a possibilidade de valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pelo poder público no exercício do poder de polícia são suficientes. Porra, falou nada aqui de demolição. Mas, enfim, pode demolir de acordo com o atributo, em decorrência do atributo da auto-executoriedade. Então, tá bom. O poder de polícia possibilita a limitação do direito individual para atender ao interesse público e tem como atributos discricionalidade, executoriedade e coercibilidade. Tá certo. Vamos ver aqui se tem discricionalidade, auto-executoriedade, executoriedade e exigibilidade. Ó, isso aqui é legal, ó.
Executoriedade versus exigibilidade. Executoriedade. Executoriedade propriamente dita. A administração utiliza de meios diretos de coação. Exigibilidade. Meios indiretos de coerção. De coerção. Coercibilidade ou exigibilidade. Impõe restrições ou condições a serem cumpridas pelos particulares. Há atos que são despidos de coercibilidade, a exemplo da licença solicitada pelo particular. Aqui, ó. Esse cara aqui é bom. Resumo de penalidades, ó. Show, vamos para a próxima. Pode ser exercido por pessoa jurídica, direito público privado, só não pode a ordem. As fases. Insanável e não é passível de convalidação. Ser exercido em regra com exclusividade pelo ente responsável. Esse aqui eu tinha ficado em dúvida também, né? Esse é a 10, né? Eu tinha ficado em dúvida na 10. Vamos ver aqui. Vamos ler a pergunta aqui de novo. No que se refere ao poder administrativo, apesar do poder de polícia ser exercido em regra com exclusividade pelo ente responsável, não é isso mesmo. Aqui vai falar de cada um. Os casos dizem a configura espécie de abuso de poder, certo? Poder de polícia, poder hierárquico. Poder administrativo atributos ao Estado para atingir um bem comum pode ser utilizado em caso específico. Em regra, são renunciáveis, não são renunciáveis. Prerrogativo conferir a administração, é isso mesmo. Esse aqui fala do vincular. Beleza, pessoal. Então é isso. Um abraço, valeu.